Boa tarde, meus amigos. Vamos começar a nossa live de mentoria acadêmica e intelectual. Essa já é a nossa sexta sessão, nosso sexto encontro coletivo aqui com todos vocês. Fico muito feliz pelos interesses, pelas mensagens, pela participação de vocês. Sejam bem-vindos. Da minha parte, eu estou muito feliz e muito satisfeito pela procura, pela ajuda que eu estou conseguindo muito modestamente prestar a vocês, e muita gente se interessando e tendo resultados. Porque a mentoria ela é muito baseada no aperfeiçoamento direto de certas faculdades intelectuais. Só que essas faculdades intelectuais dependem de um pano de fundo moral. Esse é o grande argumento do meu trabalho. Se você não estiver motivado, convencido, se você não estiver firme nos seus propósitos, não há como você deslanchar na vida intelectual. A elevação intelectual e, por conseguinte, a elevação acadêmica, a vida acadêmica é uma forma de vida intelectual, obviamente. Depende dessa motivação, depende dessa convicção. E, como diz São José Maria Escrivá, o melhor método é um coração apaixonado. E o tema que a gente vai falar hoje tem diretamente a ver com o coração, porque hoje a gente vai falar da memória. A gente falou na vez passada do método de leitura ativa. O que é uma leitura ativa? É uma leitura em que eu não ocupo apenas o polo passivo de quem ouve ou de quem lê, mas de algum modo eu participo do pensamento de quem escreveu aquele livro. É como se eu lesse como se estivesse escrevendo o livro. Esse é o grande ponto. Tá? E isso, essa leitura interessada, concentrada, ativa, marcando e enumerando os argumentos, as hipóteses, as comprovações, as exemplificações, as explicitações, as oposições e, portanto, todas as relações lógicas entre os argumentos, vai me permitir a fixação muito mais intensa do conteúdo. Então, a memória deve ser entendida como um grande músculo intelectual. Então, o primeiro ponto é que boa parte da inteligência é memória. A gente tem uma percepção muito equivocada quando a gente critica o ato de decorar. O ato de decorar e aquela ideia do decoreba, decorar os planetas, decorar as capitais, decorar de forma abstrata e de forma vazia certas listas e certos nomes, ou decorar o artigo da lei, a letra da lei, naqueles concursos alienados de trocar uma palavra e fazer pegadinha. Claro que isso tudo é estúpido. Claro que isso tudo é inútil. Claro que isso tudo é antipedagógico e é estéril, e é infecundo, e castra a nossa inteligência. Primeiro, porque a gente considera de forma extrínseca a necessidade de aprender certas coisas. A gente considera de uma forma superficial, como se fosse decorar uma bula de remédio. Isso não tem nenhum sentido. Agora, para um cientista e para um médico, para quem cada palavra da bula de remédio faz um sentido profundo em si mesmo, em associação com os outros nomes, aí ele decora, aí ele memoriza, aí ele assimila e articula com toda a propriedade, com todo o interesse. Então o primeiro ponto é esse. Decorar significa aprender de coração. Vejam que coisa bonita, como as palavras muitas vezes valem quanto pesam e como as palavras revelam certas realidades fundamentais. Decorar, os franceses dizem, é apprendre par cœur. É aprender de coração, pelo coração. É colocar no coração. O que você põe no coração? O que você ama. Por isso que eu comecei falando de São José Maria Escrivá, que dizia, o melhor método é um coração apaixonado. Porque ele não cai na rotina, ele não cai na superficialidade, ele não fica na epiderme, ele não fica na superfície. A grande crise da educação é que a gente é
introjetada, a gente colocam na nossa cabeça uma série de assuntos cujo sentido profundo e cuja natureza e cuja realidade nós não entendemos. E de algum modo nós não queremos estudar. Nós não temos, a nossa motivação não vem de dentro. Por isso, eu tenho defendido que a vida intelectual e a vida acadêmica deve ser, numa fase da vida, os meus mentorandos todos, na mentoria individual, estão na universidade, não tem nenhum do colégio, não tem nenhum do ensino médio. E são pessoas que têm já consciência de quem são e de por que fazem. Vocês já notaram, por exemplo, que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira faz uma distinção bastante interessante entre educação infantil, ensino fundamental e médio e depois educação superior. Qual é a diferença entre educação e ensino? O ensino é formal, institucional e muito mais baseado em assuntos, em conteúdos, em disciplinas. Ao passo que a educação tem uma dimensão moral e é de uma pessoa. Você não ensina uma criança intelectualmente, você a educa moralmente. E as suas faculdades intelectuais vão estar integradas nas suas capacidades morais. Então, quando você tem um interesse apaixonado do coração pelo estudo, aí sim você consegue memorizar. E como é que a gente vai tratar desse tema da memória? Primeiro, superando a ideia de que há pessoas inteligentes, brilhantes, com grande memória e pessoas que não têm grande inteligência e não têm memória. Não é assim que a gente deve encarar a inteligência. De fato, as ideias, os testes de QI, de coeficiente de inteligência, como um número fixo que você, de algum modo, tem, como se fosse a sua altura. Olha, o Vinícius está perguntando, tem 32 anos, deficiência educacional enorme, há chances na vida intelectual? Claro, sem dúvida, você pode começar, você pode passar a ter virtudes morais e virtudes intelectuais, com certeza. Então vejam, primeira coisa, eu não quero saber se vocês são inteligentes e se têm boa memória ou se não são e não têm boa memória. Memória é prática, memória é exercício, memória é repetição. Se os testes de QI, como se fosse, olha, a minha altura é 1,85, eu não tenho mais como crescer, eu não vou mais crescer. E essa é a minha altura. Não, a memória é muito mais como peso. Você pode muito mais, você pode emagrecer ou você pode engordar. Depende do seu metabolismo, depende da sua alimentação, depende da sua atividade física. A sua memória depende da sua prática intelectual. Eu vou lhe dar aqui uma série de métodos, de técnicas, mas nada substitui o exercício. A primeira coisa que eu passo para os meus mentorandos privados é horário diário de estudo. Se eles têm 30 minutos, se ele tem 1 hora, 2 horas, não interessa. Mas todo dia exercitar e ler. Isso aqui surte efeito, resultados concretos e positivos em pouquíssimo tempo. Em 2 meses a pessoa se sente mais inteligente. Imagina em 20 anos. Imagina em 10 anos. É claro que a gente não pode se tornar inteligente, que é a nossa faculdade superior, em 2 semanas. Ninguém vai se tornar um Aristóteles em 2 meses. Esse imediatismo, essa pressa, é para ontem. Isso não funciona na nossa inteligência. É por isso que a vida intelectual é algo para um tempo longo. Mas claro que a gente pode começar com metas concretas e imediatas. Um concurso para o ano que vem, uma meta mais direta. Então, a memória, ela tá, o fundo da memória é o coração, decorar. Ela é uma prática, tá? Olha, a Débora dizendo que só quebra os estudos dela para me escutar. Fico muito feliz, muito obrigado. Talvez eu não mereça. E a memória vai estar ligada ao nível de concentração e atenção da leitura ou do estudo, tá? Maximamente concentrado, maximamente interessado,
muito mais fácil de deixar guardar no coração. E depois, o importante é revisar o que se leu e o que se escutou. E para revisar o que se leu e o que se escutou, é necessário ter preparado um plano inteligente, um plano racional, um plano bom de leitura ou de estudo. E como é que a gente associa, então, o plano de leitura ou o plano de estudo com a memória? O que a gente vai revisar? Vamos lá, o mentor sempre deve compartilhar a sua própria experiência, eu devo dizer para vocês como eu faço. De algum modo, eu estou baseado numa série de livros e notas, e se eu vier a escrever um livro sobre isso um dia, eu posso muito bem dizê-las. A maioria delas eu digo, o Sertilange, o Guiton e muitos outros. Mas é assim que eu faço, que é, eu tento ter os livros, eu tento comprar os livros são meus. Esse é o primeiro ponto. E eu os personalizo, isto é, eu anoto neles. Eu tomo notas nos próprios livros. De modo que as minhas revisões são sempre as revisões dos livros, nos livros. E eu leio com aquele método que eu ensinei a vocês. Primeiro, uma inspeção geral. Quem é o autor, qual é o título, qual é a editora, como é o sumário, como é... Olha, um grande amigo e aluno, Francisco Rocha, dizendo que com mais de 40 anos... Claro que dá, enquanto houver vida há esperança, mas o Chico tá brincando, é um intelectual vocacionado e consagrado já há décadas, é um dos fundadores do Dialético. Um grande abraço, Chico, obrigado pela amizade, pela presença. Então, e o Chico está dizendo, obrigado pelo método e técnicas de coach. Sim, o coach ajuda muito a gente ter objetividade, plano de ação e consciência das metas. Eu estou aplicando técnicas de coach na mentoria e estão sendo muito eficazes. Então, eu leio primeiro inspecionando e depois eu leio armado. Isto é, eu leio concentrado, não leio na cama. O ambiente de trabalho é muito importante, tenho dito isso para todos os meus mentorandos. Local de trabalho, estar sempre no mesmo local, se possível. Se possível, uma biblioteca inspiradora. Esse é o melhor local de trabalho e silenciosa, obviamente. Então, deixa eu anotar aqui o nome do tema. Mentoria, memória. Pronto. Então, eu leio armado porque eu leio sabendo em que parte do livro, em que parte da obra eu estou. Que obra eu estou lendo? Esta obra pertence a que estudo? Eu faço vários estudos. A filosofia é automaticamente estudar muitas coisas. Pelo menos ética, política, estética, epistemologia e metafísica. Pelo menos. E ontologia. Né? Lógica, está dentro da epistemologia ou não, dentro da retórica ou não. E aí a gente pode... Eu estudo direito constitucional, direito público, privado, processual, material, penal, civil, processual, administrativo, tributário. Então, é um mundo. Né? Vou estudar história antiga, medieval, moderna, contemporânea, história oriental, história da igreja, história da mulher. Então, primeiro está sempre categorizando na mente. A nossa mente tem que ser organizada e ordenada. Hoje eu contava para uma mentoranda, uma secretária, uma empregada começou a trabalhar em casa e ela falou: seu Vitor, como é que eu arrumo as suas roupas? Eu falei: eu não vou te ensinar, eu não vou dizer nada, o meu armário é arrumado. Você não vai conseguir errar e você não vai ter coragem de errar, porque cada coisa tem o seu lugar. Isso é muito simples. Tem o lugar das cuecas, o lugar das meias, o lugar dos shorts, o lugar das camisas, o lugar dos ternos, das camisas sociais e pronto. É muito fácil o closet de um homem, né? O closet da minha mulher é metafisicamente mais complexo. Ele tem nuances e modulações ônticas e ontológicas que precisam talvez de uma mentoria, talvez uma assessoria de estilo, e essas profissionais como a minha amiga Paula Serman, que fazem do Beleza Cura, fica aqui a merchandise, para arrumar o closet da mulher. É muito difícil, é um desafio realmente. Assim como minha esposa fala, pega uma fralda do Inácio,
mas tem 8 tipos de fralda, né? Tem fralda toalha, tem fralda pequena, tem fralda grande, tem fralda descartável. Então é uma coisa misteriosa. Assim, vestir uma criança é muito difícil. Põe uma roupinha linda pra gente ir pra missa, mas roupinha linda. Até entenda a dignidade da missa, tem que ser uma roupa boa. Mas roupa de bebê parece todas iguais, né? Como é que eu vou distinguir? Eles parecem estar sempre de pijama de algum modo. Então, aí, fora onde eu quero chegar, a gente tem que ter ordem mental e ter consciência do que a gente está lendo, o que a gente está estudando, com que finalidade. Vejam que isso não deve engessar a nossa personalidade, a gente não deve ficar chato e nem austero demais, assim. Mas se eu estiver lendo um romance, eu estou lendo há algum tempo, com menos tempo do que eu gostaria, por isso estou lendo lentamente, que é o grande romance do Manzoni, que é Os Noivos. Olha, a Juliana Parente entrou, que é a minha mentoranda e amiga. A gente tem um amigo em comum, que é o padre Milton Ferreroni, cujo romance preferido é Os Noivos, do Manzoni. É esse livro que eu estou lendo. Quando eu começo a ler o livro, eu estou sendo transportado para uma realidade da Itália do século XVII, de um livro escrito no século XIX, por um grande romance histórico e realista italiano. E é claro que automaticamente essa categoria me desperta para outros romances históricos e para outros romances realistas, como os franceses, por exemplo, do Victor Hugo. Automaticamente a minha memória ativa e deflagra um processo de associação. Memória é associação, pessoal. Associação. Quando você entende a lógica e o princípio que associa os elementos das listas, essas listas ficam fáceis. Quando eu estudo filosofia clássica, é um universo, tá certo? De mais ou menos 800 anos. Então eu preciso dividir esse universo de 800 anos. Dividi-lo em categorias. Bem, qual é o centro da filosofia clássica? O centro da filosofia clássica, obviamente, é Sócrates. Então a gente pode dividir em pré-socrático e socráticos, ou pós-socráticos. Bem, os chamados pré-socráticos estavam na Península Itálica e na Jônia, sobretudo. Quem eram os filósofos jônicos? Quem eram os filósofos itálicos ou italiotas? Né? Os jônicos, Tales. Eu associo o primeiro, em Mileto, a Ásia Menor, que buscavam o princípio, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Depois eu penso nos italiotas. Então eu vou categorizando, depois Sócrates, claro, Platão, Aristóteles, socráticos menores. Eu tenho quase que um livro de história da filosofia antiga na minha cabeça. Por 2 motivos. Só por 2 motivos. Tá? Primeiro, eu aprendi com muito amor. Eu estudei com muito amor, com muito interesse, com muito vigor, com muita constância, há mais de 10 anos esse tema. Eu estudo há mais de 10 anos esse tema. Eu entendi o princípio que associa esses filósofos entre si e os agrupa em categorias. Por isso, não é difícil listar mais de 20 filósofos gregos. Se eu digo assim, decore 20 filósofos gregos, decore os 12 apóstolos, as 8 bem-aventuranças, os 4 evangelhos, isso não faz sentido. Porque é uma forma extrínseca e artificial de assimilar. Agora, quando você associa com uma lógica, com uma categoria, tem um sentido. Cuecas, meias, shorts, pijamas, calças, bermudas, camisas, camisetas, camisas polo. Isso tem um sentido. E quando eu entendo o sentido, eu não tenho mais porquê colar na lista. Quando a gente foi fazer o enxoval da minha segunda filha, a Laís não levou lista, a minha esposa. Tem uma memória muito afiada. Porque ela tinha tido a experiência da primeira filha e sabia tudo que precisava. Eu não preciso de lista. Eu sei tudo que precisa. E quando eu toco num ponto da lista, todos os outros se figuram automaticamente a mim. Se mostram a mim. Então a memória ela vai do conjunto maior às partes.
e das partes, as subpartes e as listas. Então, como é que a gente vai preparar um plano lógico e concatenado de leitura ou de estudo numa aula para depois revisar? Vejam, essa live vai para o YouTube depois com um plano. O que eu vou fazer depois? Eu preparei um plano antes, depois eu vou revisar, eu não vou escutar toda a live porque eu não tenho tempo. Eu vou relembrar, eu vou vou refletir sobre o que eu disse e organizar numa ordem numérica. Por que numa ordem numérica? Porque o número é uma peça-chave da memória. É necessário saber a quantidade das coisas, porque a quantidade é uma propriedade fundamental dos entes. Então, quando nós temos assim 8 bem-aventuranças, 3 conselhos evangélicos, 12 apóstolos, 4 evangelistas, eu começo a ter uma forma muito mais fácil, muito mais simples, né? Pentateuco, são obviamente 5. Então, eu começo a ter uma memória, ela vem junto. Eu não posso me lembrar de um livro sapiencial, que são os meus livros preferidos do Antigo Testamento, esquecer dos outros, porque eles vêm em conjunto na minha memória. Porque eu os li como um grupo. O grupo que a igreja e a tradição da igreja estabeleceu como livros sapienciais, né? Então, vejam, não é difícil e impossível decorar todo o evangelho. Não é decorar necessariamente letra por letra. Eu não estou me referindo aqui, pessoal, em memória visual absoluta. Eu estou me referindo ao conteúdo. E é claro que a gente vai assimilar e interpretar com as nossas palavras. Aquilo que a gente aprende na escola, dizer com as próprias palavras. Isso está certo. Tem que dizer com as próprias palavras. O que eu quero mostrar para vocês é que, depois que eu pego o livro e tenho consciência do autor, do título, da editora, do sumário e de por que eu estou estudando esse livro, bem, eu estou com um livro aqui chamado Etos e Polis para dar uma aula logo mais no programa de pós-graduação em Direito do Cesupa, né? Eu vou dar essa aula. Memória como rede de associações, principalmente se há afeto. Exatamente, Juliana. É exatamente isso. Então, eu tenho o sumário do livro, que já me ajuda a preparar as aulas. Então, se o livro tem 10 capítulos, eu posso dar, por exemplo, 10 aulas sobre o livro, dividindo uma aula por capítulo. Essa já é uma forma boa de começar. Eu tenho em mente os 10 capítulos do livro. Daqui a 3 dias, se eu pegar esse sumário 3 dias e repetir para mim, se eu rever o sumário deste livro, em mais ou menos 3 dias, eu já sei quais são os 10 capítulos. Eu sei o conteúdo total dos 10 livros da República de Platão. Não foi do dia para a noite. Como é que eu fiz isso? República de Platão está dentro de 36 diálogos atribuídos a Platão. São 9 tetralogias. 9 grupos de 4 diálogos que a tradição legou como diálogos de Platão. Então, eu já sei que são 36. E aí eu já pego e já sei todos os diálogos de Platão, mais ou menos, as categorias, os grupos dos diálogos da juventude, os diálogos da maturidade e da velhice, ou da senectude, que são grupos de divisão dos diálogos de Platão. Já sei que a República está no centro dos diálogos maduros, ao lado de Fedro e Banquete. E sei que a República tem 10 livros. Estão entendendo? Filosofia grega, Platão, 36 diálogos, diálogos da maturidade, República, 10 livros da República, República livro 1. Quais são as subdivisões internas do livro 1 da República? Bem, a República tem um prólogo, a República tem um diálogo inicial com Polemarco. Então eu começo a dividir. E quando eu chegar no ponto fulcral que eu quero tratar, toda a minha memória está mobilizada. Eu acabei de realizar centenas de sinapses. É como se eu tivesse um atleta, essa metáfora do atleta, essa analogia é muito importante, que está em plena forma. Eu espero estar em plena forma intelectual. Porque se eu não tiver, eu não posso ser mentor, nem professor, nem pesquisador. Eu me preparei para isso. Eu treinei para isso. Eu esperei esse momento. Eu tive que ter paciência para que eu pudesse falar tudo isso para vocês. Eu tive que me treinar. Eu tive que trabalhar a minha memória, amando apaixonadamente o tema e depois fixando. Então, se agora alguém fazer uma pergunta sobre a República, eu sou capaz de supetão de responder.
calculando o tempo que eu vou precisar, porque um curso da República eu precisaria de pelo menos 10 aulas de 1 hora, pelo menos 12 horas para começar a República de Platão, ou o banquete. Quais são os 7 discursos do banquete de Platão? Estão entendendo? Então eu pego logo a quantidade. 10 capítulos tem esse livro. E o capítulo 1 está subdividido? Bem, o capítulo 1 está subdividido em 5 partes. Maravilha! Capítulo 1 do livro de 10 capítulos está subdividido em 5 partes. É assim que eu vou memorizando. Vejam, para mim isso não enfastia, isso não chateia, isso não é chato. Eu tenho que ir sabendo, tem uma ordem lógica. O autor, eu tenho que entrar na mente do autor que escreveu esse livro, se eu quero lê-lo bem. E eu quero decorar este livro. Agora, pasmem, eu quero decorar todos os livros que eu leio. Porque senão, por que eu vou lê-los? Eu não vou decorar de uma forma artificial, A, B, C, D, de uma forma como a gente estudava química, a tabela periódica. Esse aqui é o problema. Quando é pura decoreba, quando a gente não entende o porquê, a lógica que está relacionando os elementos de uma lista, de um assunto qualquer, que não tem sentido. Agora, então vamos lá, para chegar nesse exemplo. Este livro tem o primeiro capítulo, então capítulo 1, tem 5 partes. Tá? Vejam que a primeira parte, o primeiro item, já tem 4 tópicos, A, B, C e D. Eu preferiria muito ter feito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. E para ser ainda mais preciso, um romano, porque é o capítulo 1, item 1, seção A. Então, um romano, item 1, seção A. Eu vou fixar esse argumento aqui, olha, estado neutro, dentro do item 1 do capítulo 1 do livro Etos e Polis. Estão entendendo? E com isso eu ativo na minha memória automaticamente dezenas de informações, centenas de informações. Porque eu estou associando várias informações do ponto de vista lógico e dialético. Eu estou analisando. Porque a memória, pessoal, é síntese. Platão ensina no Fedro o método das divisões. Fernando acabou de dizer estruturar, ordenar, organizar. É só isso, nada mais. Quando a gente pega um ente qualquer, a gente pode dividi-lo internamente e analisar as suas partes. E à medida que nós vamos analisando as partes, nós vamos sempre as remetendo ao todo. Como numa sanfona ou acordeon, que é um dos meus instrumentos preferidos, eu acho belíssimo. Fecha e comprime o som grave. Abre e expande o som agudo. Então, a nossa memória, depois com uma simples alusão ao autor Prados, eu venho com todo o conteúdo do livro. Se eu falo fins, eu tenho milhares de informações assimiladas e fixadas sobre o fins. Milhares. Eu posso dizer, por exemplo, quantos livros ele escreveu, qual é o principal livro, como se subdivide o principal livro, como se subdividem as partes do principal livro, como se subdividem os capítulos das partes do principal livro, do Finis, na tradição tomista. Estão entendendo? Então eu vou lá no topo e chego em Tomás de Aquino. Mas eu também posso chegar em Aristóteles, a cuja tradição pertence a Tomás de Aquino. Depois eu posso chegar na tradição, mas Aristóteles pertence a Platão, mas Platão pertence a Sócrates, mas Sócrates de algum modo pertence a Heráclito. Eu posso voltar e eu posso avançar. Mas o que eu quero, na verdade, é chegar no argumento do Finis pela autoridade positiva, no capítulo 9 de Lei Natural e Direitos Naturais. Capítulo 9, que é antecedido pelo capítulo 8, que é sobre direitos, capítulo 7 sobre a justiça, capítulo 6 sobre o bem comum, capítulo 5 sobre razão prática, capítulo 4 sobre bens humanos básicos, capítulo 3 sobre o exemplo de bem humano básico e conhecimento, capítulo 2 sobre imagens e objeções, capítulo 1 sobre o método. Estão entendendo? A minha memória está toda associada, toda ligada.
Não dá para eu falar, eu posso falar só sobre um tema. Eu posso dar uma aula de 1 hora só sobre o argumento 9.2 do Finis. E o 9.2 vai ter 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4. O 9.2.4 pode estar subdividido em 5 eixos. E aí como é que eu vou ter essa memória afiada, aguçada? Quando eu for revisar esse meu plano. Por isso que para toda aula, para toda intervenção, toda conversa, eu converso com os meus mentorandos com uma lista. Por quê? Quando eu retomo, hoje foi a sessão 2 de muitos mentorandos, estamos na segunda sessão da mentoria individual. Tá? Como é que começa uma sessão? Eu tenho que ativar na memória o que eu sei do mentorando. No primeiro encontro com o mentorando, eu precisei ativar na memória a leitura da carta de motivação. Recebi mais de 50, eu não posso lembrar de todas. Não tenho como. Então veja, não se trata de uma memória sobre-humana. Ninguém tem uma memória sobre-humana, uma memória perfeita. Eu tenho que ter métodos de fixar e relembrar e resgatar essas fichas. Quando eu fizer o plano do capítulo 1, ele vai estar... eu não vou precisar relê-lo. Se for um texto muito importante, se for um texto poético, se for a Bíblia, é claro que você vai reler o mesmo texto. No caso dos evangelhos, você o relê todos os dias até morrer. E não vai ter captado tudo. E eventualmente você vai começar a decorar. Você vai ter as cenas do evangelho na sua mente. É importantíssimo, no coração. Que você possa fechar os olhos e ver todo o evangelho. Da anunciação até a ressurreição e a ascensão. Você vai decorar os versículos para se exibir? Não. Agora, é importante saber, às vezes, quando você fala capítulo 5 de Mateus, começa o Sermão da Montanha. Isso ajuda. Isso ajuda. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. Quantas são? 8. Como é que Santo Tomás divide as 8 bem-aventuranças? Em 4 positivas e 4 negativas. Estão entendendo? As negativas são os pobres de espírito, os que choram, os sedentos, os perseguidos. As positivas são os misericordiosos, os pacificadores, os mansos. Então, quando a gente começa a organizar, eu sei as bem-aventuranças. São 8, dividido em 2 grupos de 4. E tem uma lógica interna. Por exemplo, a misericórdia é um complemento ontologicamente superior à justiça. A fome e sede de justiça não basta para a plenitude cristã. É necessária a misericórdia. A misericórdia, a fome e a sede da justiça e a misericórdia estão ligadas à pobreza de espírito e à mansidão. Então começa a associar as coisas. Não adianta mansidão sem pureza. A pureza pressupõe a promoção da paz. O choro, felizes os que choram, né, serão consolados. Está ligado à fome e sede de justiça, está ligado à pobreza de espírito. Associei, tem uma lógica. Bem, é 1000 vezes mais fácil entender quase todo o evangelho, quase todo o cristianismo, se você leu a figura mais inteligente dessa tradição. Essa tradição foi entendida, pelo menos, por uma figura. Que esse sim deveria se chamar de gênio. Chama Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Então, se você leu a Suma Teológica, pelo menos, eu não li toda a Suma Teológica. Mas é para decorar. Então, se você me disser, você teria que decorar algum livro, leia Santo Tomás de Aquino. Mas você não vai decorar no sentido, repito, pela 8ª vez, eu vou decorar as 8 bem-aventuranças. Não, Santo Tomás entendeu. O Santo Tomás decorou a Bíblia toda. Os monges decoraram a Bíblia toda. Né? Os pais da igreja sabiam a Bíblia toda. Né? Santo Agostinho, praticamente a cada frase, está citando um versículo bíblico. Não é citar, é só aludir, porque já incorporou, já assimilou. Então, é claro que se você ler, os monges cantavam 150 salmos todos os dias, é claro que você vai saber os 150 salmos, é óbvio. Né? Como você sabe o Pai Nosso, a Ave Maria, como você sabe os rudimentos da fé, o credo, a Salve Rainha, o Santo Anjo. Como é que você decora isso? Você decora isso quando você repete. Constantemente, revisa. Uma obra como o Catecismo da Igreja, uma obra como a Suma Teológica, uma obra de um autor analítico. Isso é muito bom.
O que eu estou ensinando para vocês, pessoal, é um método de tornar o estudo analítico. Quem conhece o meu trabalho sabe que por mais que eu estude Santo Tomás de Aquino e John Finnis, eu não tenho um perfil intelectual analítico. O meu perfil intelectual é poético e hermenêutico, talvez pelo meu temperamento sanguíneo. Eu tendo a espraiar, a sintetizar em símbolos. Eu prefiro a poesia à lógica. E essa é uma distinção básica entre a personalidade intelectual hermenêutica e analítica. Quem gosta mais de poesia, de imaginação e de literatura, de Platão ou de Nietzsche ou de Santo Agostinho, está de um lado hermenêutico e poético, de narrativa. Eu gosto de história. Eu gosto da história de Sócrates, eu gosto da história de Cristo, eu gosto da história de Agostinho, eu gosto da história de Tomás de Aquino. Agora, Tomás de Aquino nunca falou da sua história. Praticamente nunca falou a primeira pessoa. Eu fui para Nápoles e voltei para a Colônia. Ele não fala isso. Ele não tem uma biografia. Ele não fala de si. Ele fala logicamente e analiticamente de argumentos, de hipóteses, de ideias. O que eu fiz quando eu percebi que meu perfil era hermenêutico e ensaístico, poético e imagético, e não lógico, analítico e matemático? Eu fui estudar, principalmente, o grande Aristóteles, Tomás de Aquino, que são os mestres dessa tradição analítica. Muitos de vocês estão fazendo o dialético. No dialético estão resultado dos cursos que eu ministrei em 2 anos sobre Aristóteles e Tomás de Aquino, em 2017 e 2018. Em 2019 e 20 estou no curso de História, Introdução Geral à Filosofia e História da Igreja, que são contrapartes hermenêuticos para aqueles cursos altamente analíticos e lógicos. Porque a gente sempre busca o que a gente não tem. A gente tem que buscar complementar. Então, olha, a Sheila perguntando como descobrir o seu perfil. Sheila, o estudo da filosofia é, em primeiro lugar, um autoconhecimento psicológico, espiritual e moral. Quem eu sou, o que eu faço, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, qual é a base mineral da minha personalidade, no caso da categoria dos temperamentos, e assim por diante. Quais são as virtudes cardeais? Então a filosofia nos dá critérios para a gente se espelhar e se especular. A filosofia é especulação, ela é espelhamento, ela é reflexão. Pobre do homem que pensa sobre todo mundo e não pensa sobre si. Eu disse como Santo Agostinho, eu sou agostiniano de carteirinha, por assim dizer, tornei-me para mim mesmo um grande problema. Santo Agostinho diz isso, acho que o livro 6 das Confissões. Eu me tornei um grande problema para mim mesmo. Então eu fui analisar o meu perfil. E também, Sheila, não é difícil quando você conquista uma erudição literária e filosófica de ver com quem você se identifica. Né? O Georg Steiner, o grande ensaísta falecido na semana passada, tem um livro maravilhoso chamado Dostoiévski ou Tolstói. Tolstói ou Dostoiévski. No fundo tem 2 opções, ou você é platônico ou você é aristotélico, ou você é agostiniano ou você é tomista, ou você é dostoiévskiano ou tolstoiano. Não tem tempo de fugir. Ou você gosta mais do Evangelho segundo São João, ou você gosta mais do Evangelho segundo São Lucas. São perfis tão diferentes, é tão óbvia a diferença a cada linha. Não tem. Ou você gosta mais das cartas aos Coríntios ou da carta aos Romanos. Tem estruturas muito diferentes que você se identifica. Ou você gosta mais da Ilíada, ou você gosta mais da Odisseia. Ou o seu herói é Aquiles, ou o seu herói é Odisseu. Então, com essas diferenças, assim, ou você tem um espírito de Virgílio, ou você tem um espírito de Beatriz, ali na Divina Comédia. Dante escolheu Beatriz. Ou você é Marta, ou você é Maria, lá em Betânia. Não tem muito como fugir, viu? Isso é relativamente simples. Ou você gosta mais do Hamlet, ou você gosta mais do Macbeth, do Shakespeare. Quando a gente está diante desses grandes autores que têm uma... Vejam, tudo que eu falei, eu fiz de propósito. São memórias associadas. Como é que eu vou falar de Dostoiévski sem o inserir automaticamente na literatura russa e associá-lo a Tolstói, que é a sua contraparte, que é o seu complemento? Como é que eu vou fazer? Eu nunca posso fazer isso. Como é que eu vou lembrar do Eclesiastes sem lembrar do Eclesiástico, do Jó,
dos salmos, dos provérbios. Eu não vou fazer isso. Porque estão juntos os livros. Cântico dos Cânticos. Como é que eu vou fazer? Não, eu não vou. Eu vou associar e lembrar em bloco. E aí depois eu lembrei dos livros sapienciais do Antigo Testamento. Quero falar do Eclesiastes. Ótimo. Qual é o grupo, qual é o argumento do Eclesiastes? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não há nada de novo sob o sol. Essa é a tese do Eclesiastes do Antigo Testamento. Tá? Como é que ele prova essa tese? Quais são as atividades a que ele se dedica para provar que tudo é vaidade? E quais são os argumentos contrários à validade intrínseca de cada atividade a que ele se dedica para dizer que ela é vã, vazia, inútil? Bem, ele se dedica ao trabalho, ele se dedica ao prazer, ele se dedica ao sexo, ao vinho, ele se dedica à sabedoria, basicamente. E diz que tudo é vaidade. E em que trabalho ele se dedica? Trabalhar é correr atrás do vento. Ele se dedica aos prazeres da mesa e os prazeres da cama. Isso é correr atrás do vento. Ele se dedica ao governo das cidades, é a honra, a glória, ao bom nome. Isso é vaidade. Então, eu tenho o Eclesiastes na minha cabeça. E se eu preciso, é claro que eu posso, é óbvio que eu posso recorrer automaticamente e colar. Claro que tem que colar. É claro que se agora me perguntassem, fale sobre o Eclesiastes, e eu vou ter duas opções, tenho três opções. Eu vou mobilizar e dar uma aula aqui sobre o Eclesiastes. Em segundo lugar, eu vou pegar, eu já dei aulas sobre o Eclesiastes, eu vou pegar o meu plano de estudo do Eclesiastes. Isto é, nada mais, nada menos do que o material que eu preparei a partir da leitura comentada no próprio texto. Tá aqui, olha. O Eclesiastes está lido, anotado e numerado. Daqui vai sair o meu plano de estudo. Preciso dar uma aula sobre o Eclesiastes, quero refletir sobre o Eclesiastes, quero escrever sobre o Eclesiastes, a memória falha. Ela está exercitada, porque eu penso no Eclesiastes constantemente. Não é possível ser sábio, que é o que eu gostaria de ser, porque o filósofo ama a sabedoria, sem consultar os grandes sábios. Boa parte da sabedoria humana e o suprassumo da sabedoria humana e divina está na Bíblia, que eu preciso ler e assimilar. Uma vida inteira não é suficiente, uma vida inteira não basta, você precisaria de uns 500 anos para entender metade da Bíblia. A gente vive pouco, tem que aproveitar o tempo para lê-la, estudá-la, analisá-la, refleti-la. Eu pego o texto, colo o próprio texto, tenho meu plano de estudo que vem do próprio texto, reviso constantemente e eu trago de volta para a superfície do meu coração, para o eixo do meu coração, esse conteúdo, que faz um sentido enorme, porque eu consigo perceber a lógica. Qual é a hipótese dele? As coisas passam. A tese filosófica é a efemeridade das coisas. Eu estou aqui gravando esse vídeo pode ser esquecido, pode ser deletado, pode ser perdido. Eu ganhei dinheiro, eu gastei dinheiro, eu tenho saúde, perdi a saúde. Para tudo há um tempo debaixo do sol, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para guerrear, tempo para pacificar. Bem, isso é verdade. Então a gente está num círculo vicioso do eterno retorno nietzschiano. Opa, começa a comparar uma filosofia da história com a outra. Então, a memória é a livre associação ordenada. Olha só, livre por um lado, mas ordenada por outro. É essa estrutura que a gente conquista com a memória, associando e enumerando. Para concluir, a pergunta da Fernanda: especular seria próprio do perfil analítico ou mais do imagético? Especular, Fernanda, é próprio do filósofo, é próprio de quem pratica a filosofia, e que não é só quem pratica a filosofia do ponto de vista acadêmico e faz faculdade de filosofia. Aliás, eu acho que só dos 30, eu acho que menos de 10%, talvez 3 dos meus mentorandos fazem filosofia, hein? Mas todos os 20 buscam 30 buscam vida intelectual. Normalmente por terem vida acadêmica, por quererem ter vida acadêmica. E eu, portanto, ensino, ajudo a ter vida intelectual reflexiva.
A vida reflexiva é de todo mundo que busca autoconhecimento, Fernanda. E autoconhecimento é necessário para a felicidade. Como diz o grande Sócrates, o nosso fundador da tradição intelectual ocidental, uma vida não refletida não é digna de ser vivida. Porque nós somos seres intelectuais, para quem há um problema fundamental, que é o problema da própria existência, da própria personalidade, da própria identidade. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? O que é a felicidade? E isso pode me ajudar. Olha, dever de casa para vocês, já que a gente falou desse perfil imagético e perfil... Leiam 10 páginas da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e 10 páginas das Confissões de Santo Agostinho. Eu não tenho nenhuma dúvida quais são as páginas que fazem meu coração vibrar. Nenhuma. Né? E, portanto, que me ajudam mais à reflexão. São dois gênios, são dois sábios, são dois santos, são dois doutores da igreja, são dois grandes filósofos, dois dos maiores filósofos de todos os tempos. Todo grande filósofo nos ajuda a pensar e nos ajuda a nos autoconhecermos. É claro que o seu perfil vai variar um pouco. Então, pessoal, para recapitular memorialisticamente o conteúdo da nossa mentoria de hoje. Ler ativamente é ler anotando palavras-chave, frases centrais em cada parágrafo e palavras-chave a cada parágrafo, marcando, sublinhando palavras ou, no máximo, conjunto de palavras ou orações. Tá? O Ângelo está dizendo que a Suma é difícil. A Suma é mais difícil que as Confissões em muitos aspectos, sem dúvida. Porque é um vocabulário mais especializado e lógico da escolástica. Mas o objetivo não era tanto entender o conteúdo da Suma, mas entender o seu próprio perfil analítico ou hermenêutico, ou imagético, como eu propus no exercício. Então, ler ativamente, anotando as palavras-chave. Revisar esse conteúdo. Se eu preparo um conteúdo hoje em 30 minutos, amanhã eu reviso em 3 minutos. Depois de amanhã eu reviso em 1 minuto. Depois de amanhã eu reviso em 30 segundos. Depois de amanhã eu descubro que eu revisei em 10 segundos e que eu já sei o que está ali. E que eu nunca mais vou esquecer se eu estiver constantemente relembrando e trazendo novamente à tona, recuperando o meu conhecimento. A Fernanda tá falando dos temperamentos, aí sem dúvida isso conta, né? Santo Tomás era fleumático e Santo Agostinho era sanguíneo. Isso aí sem dúvida conta também para a psicologia do santo e do autor. Então é isso, pessoal. Ler ativamente, tomar notas no próprio livro, transcrever as notas Sim, a Fernanda prefere as Confissões sendo fleumática, porque isso não quer dizer que... A gente não está falando do temperamento, hein? A gente não está falando do temperamento psicológico. Tem a ver, tem tudo a ver. Mas a gente está falando de uma certa inclinação, de um perfil intelectual. A partir de uma divisão da filosofia contemporânea entre analíticos e continentais ou hermeneutas. A gente fez uma associação. Vejam, associações. Quando a gente aprende por números, 4 temperamentos, e os temperamentos se explicam por 2 binômios dialeticamente complementares. Seco e úmido, quente e frio. E aí a gente tem 4 temperamentos. As virtudes cardeais, que estão ligadas em Platão para 3 partes do corpo e uma coroa. Né? A temperança, a fortaleza, a sabedoria e a justiça. São 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, 3 conselhos evangélicos. Oração, jejum e esmola. E assim por diante. 7 dons do Espírito Santo, etc. E a Fernanda está dizendo, tem os aportes também, exato. Esse é um outro assunto. A gente pode até tratar dos temperamentos na vida intelectual. Excelente tema. Para a gente tratar. Então, ler ativamente, tomar notas, transcrever as notas em planos, revisar os planos e se apaixonar pelo que estuda. Esse é o segredo da memória. Muito obrigado, um abraço para todos, uma bela semana. A gente põe no YouTube essa live já. Divulguem se estiverem gostando. Estão abertas as inscrições para a turma da mentoria individual do bimestre abril e maio. Já tem alguns inscritos. Se quiserem se inscrever, façam isso. Se não, continue acompanhando aqui a nossa mentoria
aberta. Olha, a Fernanda já nem precisa mais de mim, já memoriza por números, associações e categorias. Já está totalmente a par desse método, dessa forma. Obrigado, um abraço, Matheus, um abraço, Sheila. Obrigado por terem assistido e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.